Caso Roswell. Segundo episódio. Crescente interesse, de 1978 a 1997. A história do objeto encontrado caiu no esquecimento até 1978, quando o físico nuclear e ufólogo, Stanton Terry Friedman, ouviu falar de Jesse Marcel, sobre quem pairavam rumores de já ter tocado um disco voador, e o procurou. Marcel era a única pessoa que se sabia ter acompanhado os destroços do local, onde foi encontrado até Fort Worth, e foi entrevistado em 1979 por Moore e Friedman. As afirmações feitas por Marcel na entrevista contradizem o que ele havia dito à imprensa em 1947. Em novembro de 1979, a primeira entrevista filmada de Jesse Marcel foi apresentada num documentário intitulado O Fusar Real, escrito com a colaboração de Friedman. A 28 de fevereiro de 1980, o tabloide The National Enquirer chamou a atenção para a história de Marcel. Este afirmava que nunca tinha visto nada como o material encontrado em Roswell, que acreditava ser de origem extraterrestre. Assim, o assunto Roswell voltou às manchetes. A 20 de setembro de 1980, a série de televisão In Search Of transmitiu uma entrevista em que Marcel descreveu a sua participação na conferência de imprensa de 1947, onde se manteve em silêncio. Baseando-se em relatos de diversas testemunhas descobertas a partir da volta do caso Roswell às primeiras páginas, pesquisadores publicaram os primeiros livros defendendo a tese de que os destroços de 1947 eram de uma nave alienígena. São exemplos de Roswell Incident, 1980, de Charles Berlitz e William L. Moore, UFO Crash at Roswell, 1991, e The Truth About the UFO Crash at Roswell, 1994, de Kevin Handley e Donald Schmitt e Crash at Corona, de Don Berliner e Stanton Terry Friedman, 1997. Ainda que divergissem em alguns detalhes, as teorias apresentadas nesses livros seguiam a mesma lógica básica. Os destroços encontrados em Roswell seriam de uma nave alienígena que, por algum motivo desconhecido, teria se acidentado. Ao identificarem os destroços, os militares americanos teriam iniciado uma campanha de desinformação para acobertar a verdadeira origem do material, apresentando a versão oficial de que seriam restos de um balão meteorológico. O material teria sido, na verdade, encaminhado para análise em instalações secretas de pesquisa e escondido do público. Variações encontradas nas teorias incluem os locais onde teriam sido encontrados destroços, o número de naves que teriam se acidentado, a quantidade de destroços encontrados, a existência ou não de corpos de alienígenas e seu número, bem como a descrição dos materiais. Com o decorrer dos anos, muitos livros foram escritos sobre o assunto, alguns pouco fiáveis, outros bem referenciados em relatos de testemunhas. Como notou Les Carpenter no The Guardian, o meio da investigação OVNI pode ser um mundo vicioso, cheio de investigadores autoproclamados, certos de que podem encontrar provas que outros não encontraram. Não é preciso um diploma avançado para se ser investigador de OVNIs, diz Kevin Handley, ele próprio um investigador de OVNIs, bem como autor, blogueiro e apresentador de rádio. Em 10 minutos pode dizer, sou um investigador de OVNIs e começar a publicar mensagens na internet. A polêmica continua até aos nossos dias, tanto do lado dos defensores da versão oficial dos factos, como dos defensores da versão contrária, são apontadas muitas incongruências por investigadores, cientistas, jornalistas e blogueiros. Relatórios oficiais, de 1994 a 1997. Em 1994, Steven Schiff, congressista do Novo México, pediu à General Accounting Office GAO, Escritório-Geral de Auditoria, que buscasse a documentação referente ao caso Roswell. Quando a Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, recebeu a petição da GAO, publicou 2 relatórios conclusivos sobre o caso. O primeiro, de 25 páginas, intitulado Relatório Roswell: A Verdade Diante da Ficção no Deserto do Novo México, The Roswell Report. Fact vs Fiction in the New Mexico Desert, foi publicado ainda em 1994 e se concentra na origem dos destroços encontrados. Já o segundo, publicado 3 anos depois e denominado Incidente de Roswell, Caso Encerrado, The Roswell Report, Case Closed, aborda os relatos de corpos de alienígenas.
No primeiro relatório, a USAF afirmava que os restos encontrados eram de balões do projeto Mogul, altamente secreto, projetado para detectar possíveis testes nucleares soviéticos. O primeiro teste nuclear soviético só aconteceria em 1949. Para isso, detectores acústicos de baixa frequência eram colocados em balões lançados a altas altitudes. Outros pesquisadores também chegaram, de forma independente, à relação entre Roswell e o projeto Mogul. Robert Todd e Carl Bloch, autor de Roswell, Inconvenient Facts and the Will to Believe. O relatório de 1997, Case Closed, conclui classificando as alegadas testemunhas em duas categorias: confusas ou tentando perpetrar um embuste, acreditando que nenhum esforço sério seria feito para verificar as suas histórias. Os pesquisadores do projeto Mogul ainda vivos por ocasião da investigação foram entrevistados, em especial o professor Charles B. Moore, que era o engenheiro-chefe do projeto. Inicialmente baseados na Universidade de Nova York, os pesquisadores se mudaram para a base de Alamogordo, Novo México, de onde os balões eram lançados. O equipamento utilizado para pesquisas era carregado por uma série de balões, inicialmente de neoprene e mais tarde de polietileno, conectados entre si. Pendurado à série de balões, e a um alvo de radar, uma estrutura multifacetada de compensado recoberto com papel alumínio, utilizada para rastrear os balões após o lançamento. A partir dos registros ainda disponíveis sobre o projeto, concluiu-se que os destroços encontrados em Roswell seriam provavelmente do quarto voo, ocorrido em 4 de junho de 1947. Este voo consistia em cerca de 21 balões meteorológicos de neoprene ligados entre si, um microfone-sonda, explosivos para regular a altitude do aparelho, interruptores de pressão, baterias, anéis de lançamento e de alumínio, 3 paraquedas de pergaminho reforçado de cor vermelha ou laranja, e 3 alvos refletores de radar de um modelo não normalmente usado no continente dos Estados Unidos. De acordo com o diário do Dr. Crary, um dos responsáveis do projeto, o voo NY-4 foi acompanhado pelo radar até que desapareceu a cerca de 27 quilômetros de distância do Rancho Foster. As cartas meteorológicas da época demonstram, contudo, que de acordo com os ventos prevalecentes de então, os alegados balões podem ter sido levados exatamente para o local onde McBrazel os teria encontrado 10 dias depois. Já no relatório de 1997, a Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que os estranhos corpos descritos por algumas das testemunhas eram na verdade bonecos de teste do projeto High Dive, que apenas foi iniciado, no entanto, em março de 1953. Concluiu a Força Aérea dos Estados Unidos que diversas atividades da Força Aérea ocorridas ao longo de vários anos foram misturadas pelas testemunhas, que as lembraram erroneamente como tendo ocorrido em julho de 1947, os supostos corpos de alienígenas observados no Novo México. Provavelmente, eram bonecos de testes carregados por balões de alta altitude, que o próprio relatório informa que só foram usados no Novo México a partir de maio de 1950. As atividades militares suspeitas observadas na área eram as operações de lançamento e recuperação dos balões e dos bonecos de testes, e que os relatos envolvendo alienígenas mortos no hospital da base de Roswell em 1947, provavelmente, se originaram da combinação de 2 acidentes, cujos feridos foram para aí transportados: a queda de um avião KC-97 em 1956, 9 anos depois, no qual 11 militares morreram, e um incidente com um balão tripulado em 1959, 12 anos depois, em que 2 pilotos ficaram feridos. Para explicar a disparidade de datas, a Força Aérea alegou que as testemunhas foram vítimas involuntárias de um fenômeno mental conhecido como compressão temporal, em que as recordações de acontecimentos passados se tendem a contrair no tempo à medida que se envelhece. Atualmente, bonecos de teste são amplamente conhecidos pelo público em geral, principalmente por causa de seu uso em testes de segurança de automóveis. Mas na década de 1950, eles eram desconhecidos fora dos círculos da pesquisa científica, e na década de 1950, eles estavam sendo lançados de balões a alta altitude, como parte do desenvolvimento de cápsulas de escape para os futuros veículos espaciais. Os primeiros bonecos de teste, Crash Test Dummies, porém, teriam sido desenvolvidos apenas a partir de 1949, e tinham o tamanho de um adulto normal.
Entre junho de 1954, isto é, 7 anos após o caso Roswell, e fevereiro de 1959, 67 bonecos foram lançados de balões na região do Novo México, sendo que a maioria caiu fora dos limites das bases militares. Os bonecos eram transportados em grandes caixas de madeira, semelhantes a caixões, para evitar danos aos sensores montados em seu interior. Pelo mesmo motivo, quando retirados das caixas ou após recuperados no campo, os bonecos eram normalmente transportados dentro de sacos plásticos em macas. Em alguns lançamentos, os bonecos vestiam uma roupa de alumínio que protegia os sensores das baixas temperaturas das altas altitudes. Todos estes fatos, além de sua aparência, provavelmente contribuíram, segundo a Força Aérea, para sua identificação como corpos de alienígenas.